Porque Deus ele não faz nada, absolutamente nada, sem avisar aqueles que o seguem e aqueles que o temem. É porque às vezes as complicações, as tentações da vida, os problemas, as dificuldades acabam nos sufocando e nos faz esquecer da semente que o Senhor lançou dentro do nosso coração. E é nesse momento que entra a tal da incredulidade. E não tem nada pior do que você não acreditar no que Deus falou sobre a sua vida. No vídeo de hoje nós vamos estudar e falar sobre a história de Eliseu, o sucessor de Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra ordenada e orquestrada para a sua vida, para você sair desse vídeo direcionado, mas depois da vinheta. Olá pessoal, eu me chamo Edson Umbelini e você está no canal Fundamentos da Palavra, o canal que mais simplifica a teologia. E como você sabe, segunda, quarta e sexta-feira temos o nosso devocional e hoje é mais um vídeo sobre o devocional, sobre uma palavra direcionada de Deus para a sua vida. Desculpa os olhos vermelhos, eu estava aqui emocionado, acabei chorando um pouco, estava ali chegando do trabalho, falando com Deus, e o Senhor falou fortemente comigo, né? Então eu gostaria de ler aqui um texto. Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, juntamente com Moisés. Elias foi levantado por Deus para profetizar contra o reinado de Acabe e Jezabel. Sim, Elias bateu de frente, ele foi usado por Deus para fazer com que o fogo caísse dos céus contra os profetas de Baal, uma história bem conhecida, você deve saber dessa história. Mas como todo ministério ele tem um começo, meio e fim, o ministério de Elias, aqui no segundo livro de Reis, capítulo de número 2, estava chegando ao final. E quando chegou esse momento dele ser arrebatado aos céus em um redemoinho, ele fez de tudo para despistar Eliseu, porque na sua mente, acredito eu, ele pensava que o seu arrebatamento, a sua ida ao céu seria algo muito sobrenatural e extraordinário para que Eliseu visse. E quando chega esse momento de Deus arrebatar Elias, ele olha para Eliseu, que era o seu aluno, e fala para ele: fique aqui, porque o Senhor está me enviando a Betel. E qual que foi a fala de Eliseu? Tão certo como vive o Senhor e como você vive, eu não o deixarei ir sozinho. E quando ele chega em Betel, ele percebe que não conseguiu despistar Eliseu, ele fala para Eliseu mais uma vez: agora o Senhor me enviou a Jericó, fique aqui que eu já volto. Qual que foi a fala de Eliseu? Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei sozinho. E aí vem a última fala de Elias para Eliseu, dizendo: agora o Senhor me enviou para o Jordão, fique aqui que eu já volto. E mais uma vez, Eliseu olha para o seu Senhor, para o seu mestre, e fala: tão certo como vive o Senhor, eu não o deixarei ir sozinho. Mas algo me chama a atenção nesse texto. Se você observar o capítulo 2, você percebe que todas as vezes que Eliseu seguia Elias e ia para determinado local, Deus levantava um profeta para falar com ele. E o profeta dizia, um dos discípulos dos profetas, né? Olha, você sabe que hoje o nosso Deus levantará o seu mestre sobre a sua cabeça. E aí Eliseu dizia: não, tudo bem, eu já sei, fique tranquilo. E quando ele vai para outro local, mais um profeta se levanta e diz: você sabe que hoje o Senhor Deus levantará sobre si o vosso mestre. E mais uma vez Eliseu diz: não, eu sei de tudo isso, não precisa ficar falando, eu não quero mais saber disso. E pela terceira vez, quando ele chega no Jordão, os profetas estão ali observando, e chega o momento então de Elias se despedir de Eliseu. Mas antes, ele tem um ato ali sobrenatural. Ele pega o seu manto, bate sobre a água do Jordão, as águas se abrem, eles passam em terra seca. E aqui me chama a atenção algo muito poderoso. Toda vez que Elias pisava em um lugar junto com Eliseu, Deus levantava um profeta para avisar Eliseu do que iria acontecer. E é isso que Deus está tentando nos ensinar nesse vídeo. Eliseu não estava sendo pego de surpresa. Eliseu não tinha falta de informação. Eliseu não tinha falta de conhecimento. Ele sabia exatamente o que iria acontecer. E isso me lembra um versículo que está escrito no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, aonde a palavra de Deus vai dizer que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos e aos seus profetas. Deus avisou para Eliseu o que iria acontecer. Eliseu estava prestes a ter a maior perca da sua vida. Eliseu não sabia como seguir um ministério sem Elias.
Eliseu não sabia como fazer as coisas sozinho, mas antes de Eliseu sofrer essa perca, Deus avisou para ele exatamente o que iria acontecer. E é isso que Deus está dizendo para você no dia de hoje. Deus já falou com você, Deus já te avisou. Você não é nenhum desinformado, você não vai ser pego de surpresa, você não está com falta de informação, porque você sabe exatamente o que Deus vai fazer. Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando, eu não sei se é no seu trabalho, eu não sei se é no seu casamento, eu não sei se é na sua igreja, eu não sei se é talvez uma enfermidade, mas você já sabe o final. Deus já falou para você o que ele vai fazer. E se você tem uma palavra, se agarra nessa palavra. Não deixe o medo tomar conta do seu ser. Não deixe a dúvida, a incredulidade separar você do amor de Deus, separar você da sua fé. Continue se agarrando nessa palavra. Mesmo que a perca seja grande, mesmo que a notícia não seja a notícia que você gostaria de ouvir, entenda, Deus só permitiu ele ir sair da vida de Eliseu porque Deus gostaria de levantar o ministério de Eliseu. O que Deus tinha com Eliseu não era para ele ficar na sombra. O que Deus tinha com Eliseu não era para ele ser um coadjuvante. Deus queria levantar Eliseu como alguém especial, alguém que levantaria uma nação, alguém que teria autoridade, alguém que regeria, alguém que seria importante para Israel. E é isso que Deus está dizendo para você. Enquanto você não entender, não se lembrar da promessa que Deus tem na sua vida, você nunca, jamais vai sair do papel de coadjuvante e se tornará o protagonista da sua vida. É isso que Deus está dizendo. Ele quer que você se torne o protagonista. Porque quando chega o momento de Deus levantar Elias em um redemoinho, ele olha para Eliseu e diz: agora que você chegou até aqui, me pede o que você quiser que eu vou dar para você. E o interessante é que Eliseu ele não hesitou. Eliseu não tinha dúvida do que pedir. Eliseu, quando chega diante dessa pergunta, ele já sabia exatamente o que pedir. Ele disse: eu quero porção dobrada do teu poder espiritual. Eliseu poderia pedir riquezas. Eliseu poderia pedir respeito das pessoas. Eliseu poderia pedir qualquer coisa, mas o pedido dele foi: eu quero a porção dobrada do seu poder. Porque Eliseu, ele já sabia que ele teria que seguir sozinho. Eliseu, ele sabia que a missão dele seria grande. Eliseu, ele sabia que ainda ele tinha uma grande jornada a percorrer. Então, nada mais justo do que ele receber do seu mestre o poder que ele tinha, a unção que ele tinha, a autoridade que ele tinha. E Deus claramente derrama sobre Eliseu porção dobrada, porque ele conseguiu tamanha autoridade, tamanho poder de Deus, que ele conseguiu fazer mais milagres, muito mais milagres do que Elias fez enquanto estava na terra. Então é isso que Deus está dizendo para você: não chore pela perca, não chore por aquilo que se foi, não chore pelo rompimento que aconteceu na sua vida, não chore porque uma porta está se fechando na sua vida, mas continue se apegando na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Deus, ele quer tirar você de uma posição de coadjuvante para colocar você numa posição de protagonista. Chegou o momento de você assumir o protagonismo da sua vida. Pare de terceirizar, pare de pedir para outro fazer. Deus está colocando algo grande nas suas mãos, diz o Senhor. E o mais interessante é que Eliseu não teve o tempo de chorar, ele não teve o seu tempo de luto, porque ainda no capítulo 2 ele já começa o seu ministério, a operar milagres, né? Aqui no versículo 19, diz que Eliseu tornou as águas saudáveis, as águas que eram amargas, as águas que não se davam para beber. Eliseu conseguiu fazer um milagre. E é isso que Deus está dizendo para você. Não, você não tem tempo de chorar pela perca. Não, você não tem tempo de chorar pela porta fechada. Não, você não tem tempo de parar no meio do caminho, porque o ministério que Deus tem com você já está em andamento, já está fluindo, já está aberto para você percorrer. Então siga em frente. Eu sei que é difícil, eu sei que quando a dor bate na nossa alma é muito complicado levantar-se, continuar, prosseguir, mas entenda, você tem uma palavra, você tem um propósito definido e é tempo de você continuar fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Só que agora vai ser coisas maiores que vão chegar na sua vida, responsabilidades maiores. Agora as pessoas vão te enxergar de uma forma melhor. Sim, Deus vai te colocar em um lugar de destaque. É uma palavra profética de Deus para sua vida. Você crê nessa palavra? E eu fecho esse vídeo dizendo para você, irmãos, é tempo de honra para sua vida. É um tempo de você assumir o papel de liderança.
É o tempo de você assumir o papel de protagonista. Pessoas que não acreditavam em você, achavam que você não conseguiria assumir o papel que Deus tem para sua vida, vão se enganar, porque Deus vai te levantar. E eu declaro isso em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você. Eu fico feliz que você chegou até o final desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora aqui, ó. Deixa o seu like, ativa o sininho, porque a semana inteira, segunda a sexta, tem conteúdo novo nesse canal. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra. Que Deus abençoe. Até a próxima.